Bem-vindos ao 5 Minutos Europa, o programa que entrevista todos os candidatos ao Parlamento Europeu. A esta hora é o nosso convidado Miguel Viegas, natural de Paris, regressou a Portugal aos 10 anos, professor universitário, licenciado em Economia e candidato a Bruxelas pela CDU e pela primeira vez. Obrigada, Miguel, por ter aceito este nosso desafio. Sabe que tem rigorosamente 5 minutos para expor a sua ideia sobre a Europa. A entrevista começa agora. Miguel, o que é que está a falhar na Europa? O que está a falhar são políticas adequadas à realidade de cada país. O que se prova com este percurso é que a Europa é uma entidade heterogénea em que cada país tem necessidades específicas e uma política única para todos os países, creio que está à vista que não serve os interesses de todos esses países. Serve naturalmente os interesses da Alemanha, das grandes potências, mas relativamente às economias periféricas, porventuras mais atrasadas ou com outra especificidade, o que está à vista é que elas nitidamente não servem e, portanto, é preciso reformar esta Europa para todos cabermos nela em igualdade de circunstâncias. E essa reforma passa por quê? Passa por eliminar este rolo compressor que é, por exemplo, o Tratado Orçamental, passa por revermos as grandes políticas, por exemplo, da Europa 2020, adaptando às realidades específicas de cada país e creio que, do nosso ponto de vista, passa também por dar mais autonomia a cada país para poder livremente decidir da sua linha de desenvolvimento, tendo em conta a sua especificidade, os seus próprios recursos, etc. É defensável uma saída do euro nesta fase da Europa? Ora, o que nós temos que perceber é que o euro não serve os interesses de Portugal. E, portanto, antes de falar da saída do euro, tal como está no nosso programa, temos que preparar o país, que é disso que se trata, e repare que isto não é apenas uma questão semântica, revela que nós, naturalmente, temos a noção da complexidade destas matérias. Agora, que não é possível um desenvolvimento soberano do nosso país, da nossa economia, no quadro do euro e do Tratado Orçamental, creio que os últimos anos, a última década e meia, fala por si. E, portanto, o que está aqui em causa não é falar de uma saída ou não, está em preparar ou em perceber a necessidade de preparar o país para uma eventual saída do euro, que poderá ser por vontade própria ou até, e não podemos pôr isso de parte, por vontade da própria União Europeia. E como é que se faz essa preparação para um país que está tão dependente do euro e da Europa? Ora, é necessário, entre outras coisas, que um conjunto de instrumentos, de alavancas, de setores básicos da nossa economia passem a ter um controle maior do Estado. Ou seja, se o Estado não tem um controle de forma direta ou indireta sobre o sistema financeiro, só para relevar um aspecto, é muito difícil falar de uma saída do euro. E, portanto, há aqui um conjunto de políticas económicas que têm naturalmente que ser articuladas com esta eventualidade. Por isso é que nós falamos de preparar o país e não de uma saída ou não, em termos simplistas que, obviamente, não seria sequer possível e seria eventualmente até com consequências muito graves. E, portanto, o que se trata é da preparação do país com outras políticas, naturalmente, enfim, diferentes daquelas que estão neste momento a gerir o país. À esquerda e à direita é unânime que o mapa mais preocupante da Europa é o desemprego. Qual é a solução? A solução são políticas adequadas ao nosso país. Que políticas são essas? São políticas que permitam, por exemplo, que o país, de forma autónoma, tenha uma política específica dirigida ao setor das pescas, ao setor da agricultura e ao próprio setor da indústria. Mas isso implica uma lógica diferente daquela mera lógica mercantilista em que se insiste na ideia que o mercado deve gerir tudo. Nós entendemos que o mercado não é suficiente, o mercado cria distorções muito fortes e nós temos a noção que neste espartilho que é a Europa é muito difícil falar em outros paradigmas. Não é uma questão simples. Por isso é que nós falamos de ruptura, por isso é que nós falamos de novos paradigmas, por isso é que nós falamos de uma outra integração em outras lógicas que permitam dar autonomia aos países para promover políticas públicas de suporte a setores-chave da nossa economia que têm a ver com a necessidade de cada país ter um mínimo necessário do capítulo agroalimentar e do próprio capítulo agroindustrial. Mas isto, de facto, é uma lógica que confronta esta Europa completamente neoliberal que nos está a levar à ruína. Miguel, falta menos de um minuto para acabarmos esta entrevista. Nas listas ao Parlamento Europeu há uma dispersão dos votos à esquerda. Não teme que a CDU seja prejudicada por esta dispersão? Ora, aqui podemos ter duas respostas.
O método de Hont, em termos rigorosamente matemáticos, favorece, como é óbvio, os partidos pequenos e, desse ponto de vista, pode até ser favorável. Do ponto de vista daquilo que eu creio que era a questão substantiva, é uma questão que deverá caber aos outros partidos que resolveram, enfim, seguir percursos distintos. A CDU está cá há muitos anos, é um partido que foi criado em 1921, como se sabe, e, portanto, temos um percurso que fala por si e é em nome desse ideal e desse projeto que nós, naturalmente,